E aí, povo do bem, como vocês estão? Iniciando aqui hoje, mais um dia, mais um capítulo de Provérbios, onde a nossa programação é fazer a leitura de um capítulo por dia. Estamos aqui hoje mais um dia, hoje dia 12 de julho, faremos a leitura de Provérbios capítulo 12. Quem quiser acompanhar a leitura aí, eu recomendo que vocês acessem BKJ Provérbios 12. Por que BKJ Provérbios 12? Porque BKJ é o nome da Bíblia que eu estou em mãos aqui. Essa daqui. Essa é a Bíblia que eu estou em mãos. Farei a leitura dela, porém, na versão online, que está aqui no computador à minha frente. Eu deixo a Bíblia aqui em mãos por eventuais consultas que sejam necessárias, caso forem. Vamos iniciar aqui mais uma leitura. Provérbios capítulo 12. Esse capítulo aqui ele não traz título como os outros trazem, né? E trouxeram nas leituras anteriores, nos dias anteriores. Mas a partir do 10, até, se eu não me engano, até o 16, pelo que eu vi ontem durante a leitura, não tem título. Mas é tudo a partir do 10, ele se chama Os Provérbios de Salomão. E os provérbios são dizeres que trazem um ensinamento, uma instrução geral. Por isso, a leitura, a partir do capítulo 10, ela parece ser um pouco mais objetiva, um pouco mais pontual. Mas mesmo assim, sempre traz reflexões, porque, como eu disse nos outros dias, e nesse não será diferente, a leitura de provérbios a gente faz com o coração e não apenas com os olhos. Mas vamos iniciar aqui. Capítulo 12, Provérbios. Versículo 1. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Aqui a gente entra mais uma vez na palavra favor e condenação. Esse favor é a bênção de Deus, né? É a bênção de Deus que você acessa não só através da sabedoria, mas através do mérito. Então não espere que o favor venha simplesmente porque Deus abençoe. Ela é a graça somada ao seu merecimento. Esse é o favor. E a condenação não é aquela condenação que a lei dos homens faz e executa, né? A condenação, ela vem através do próprio sentimento da pessoa. A pessoa carrega a condenação dentro dela. Então, por mais que ela haja de boas maneiras, se dentro dela tiver perversas imaginações, como está falando aqui no versículo 2, o homem de perversas imaginações, ele condenará. Então a pessoa vai carregar essa condenação dentro dela, não porque alguém o condenou, mas sim porque ele agiu fora dos princípios. Eu sempre trago reflexões dos meus dias e das coisas que estão acontecendo, às vezes até no meu dia a dia, né? Hoje eu estava participando de uma reunião com os clientes. Eu digo clientes porque esse cliente ele tem várias filiais, e era a diretoria jurídica que estava participando ali. E nessa reunião foram questionadas, né, contratos anteriores que não eram da minha empresa, mas eu respondo pela minha empresa, né? Então
o que eu disse na reunião foi que a minha vida ela é regida por princípios. E que dentro desses princípios existem coisas que são inegociáveis. Uma das coisas inegociáveis que eram necessidades ali do momento era clareza, transparência e honestidade. Isso são princípios que para mim são inegociáveis. Não há nenhum tipo de negócio que eu me meta que esses princípios não estejam sendo carregados dentro do meu coração. E obviamente os clientes acataram isso com todo o coração, porque nos dias de hoje isso daí está ficando cada vez mais raro. Carregue isso no seu coração e seja uma pessoa rara. Uma pessoa desejada no mercado. A partir do momento que as pessoas conhecem o seu valor, isso daí você precisa expressar também, não só ser percebido, mas se você expressa isso, o poder da palavra ele começa a ecoar, gera ecos por aí. Então, uma coisa vai refletindo na outra. Tá bom? Versículo 3. Eu tô aqui nessa posição com as mãos no bolso aqui, porque hoje tá bem frio, não sei como que tá por aí. Eu imagino que esteja frio também no dia de hoje, tá frio, né? Agora, se estiver assistindo em outro dia, talvez não esteja tanto quanto está hoje aqui. Mas tá bem frio. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Foi o que eu acabei de dizer aqui, gera ecos. E a raiz muitas das vezes é a sua palavra, é a sua expressão. É a expressão do que vem daqui, mas também pela que sai da boca. Obviamente existe um filtro aí e muitas pessoas têm esse filtro. Às vezes a pessoa carrega perversidade no coração e expressa palavras boas. Se a pessoa do outro lado ela tem bons filtros, ela já vai entender que aquilo ali não condiz com a energia que ela carrega. Por isso eu sempre reforço, ressalto, enfatizo. Desenvolva bons sensores, porque a perversidade está por aí e ela não vem com cara de perversidade. Ela vem vestida de formas, igual a gente leu nos outros provérbios, ela vem vestida e carrega palavras dóceis, mas que por finalidade acabam sendo enganosas. Versículo 4. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Isso daqui eu me lembrei na hora de uma conversa que eu tive com a minha esposa, que a gente viu em alguma série ou alguma palestra que a gente estava assistindo. Nós adoramos fazer isso daí, nós dois juntos. E depois a gente conversa muito sobre os assuntos que a gente consegue gerar reflexão. A mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, ou seja, ela torna o marido um rei. Mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Aqui, Salomão e a inspiração divina poderiam ter escrito isso aqui de inúmeras formas, diversas formas, o mesmo sentido literal. Mas aqui há um entendimento que vem do coração. Por que é utilizada a palavra ossos no versículo? Porque a mulher, por mais que seja, entre aspas, tido no dito popular como sexo frágil, ela é a estrutura do homem. Em outras reflexões eu ouvi também falar que a mulher foi feita através da retirada da costela, de Adão.
E aí a gente vê mais uma dessa analogia, porque a mulher é a estrutura. Retirada os ossos do homem, o homem é só carne e músculo, mas mesmo o músculo sendo força, sem estrutura ele não tem utilidade nenhuma. Ele vira carne como todo o restante do corpo, sem os ossos. Então, dentro do relacionamento conjugal, saiba que a mulher ela é a estrutura que fortifica o homem. É a estrutura. Não é a força, mas é a estrutura. Tá conseguindo entender aí? Espero que esteja conseguindo entender. A diferença entre força e estrutura é totalmente diferente. Uma coisa pode lembrar uma coisa, lembrar a outra, mas é assim, ó. A estrutura de um alicate, por exemplo, ele tem ali dentro da física, né? Ele exige que tenha uma força de alavanca, né? Que é o torque. Então, quanto mais distante você estiver do eixo, mais força vai gerar. Mas entenda que sem a estrutura, essa força aqui ela nem existe. Entende? Se você tiver 2 palitos na mão, assim como são 2 alicates, como é um alicate é formado por duas peças, né? São 2 palitos separados. Como ele faz esse formato aqui, quando você aperta, ali você aplica uma força, só que na outra extremidade a força é completamente diferente. Quanto mais afastada a força for aplicada do centro de onde ela é, ela é exercida, menos força você vai precisar aplicar. Isso daí você vê, se você anda de bicicleta, você percebe pelas marchas quando você troca. Quanto menor for a coroa ali onde você tem o pedal, quanto menor for a coroa, menos esforço você vai precisar fazer para conseguir pedalar. Porque a sua perna está mais longe do eixo, entendeu? Seu pé, no caso. E aqui, por que eu estou falando? Porque a estrutura é diferente da força. Existem estruturas que não necessitam de força para serem estruturas. Mas quando precisa da própria força, você vai perceber que uma coisa não tem nada a ver. Existe estrutura forte, mas existe também a força que a estrutura exerce. São coisas distintas. Então, a mulher não é a força do homem, ela é a estrutura. Quando o homem casado se perde da mulher, ou perde a mulher, né? Ou eles se separam, não existe esse negócio de perda aí, propriamente dizendo, né? Mas quando se separa, o homem ele perde a estrutura dele. Aí ele acaba fazendo qualquer doideira na vida, entende? É mais ou menos por aí que vai esse assunto aqui. Versículo 4. O homem sozinho ele é só doideira. É isso aí. Versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são enganos. Isso daqui é quase literal, né? Mas ele é redundante com quase todo o provérbio, né? O livro de provérbio. Só que entenda, essa palavra redundante ele não tem nada de pejorativo. Porque pode soar, né? Essa redundância, eu falo nas outras leituras, essa redundância é a sabedoria de Deus. Porque Deus, como nos criou, Ele sabe que a gente tem preguiça de ler e muitas vezes a gente lê na correria e não presta atenção nas palavras dele. Por isso que Ele repete várias vezes várias coisas. Porque Ele sabe que o filho dele não presta atenção ou está desatento. Versículo 6. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. É isso daqui, ó. Palavras, né? Palavras não expressas muitas vezes dos perversos, eles vão contaminando os ambientes, né?
E muitas vezes a presença de uma pessoa reta não basta. A pessoa precisa se expressar. Eu falei isso quando eu estava lendo o versículo 3. Quando você expressa a retidão, ela ecoa e vira raiz. Vou até repetir aqui, ó. Para quem não acompanhou a linha de raciocínio. Mas a raiz dos justos não será removida. É por isso que a importância da palavra, é o poder da palavra. Não só carregar aqui, mas a partir do momento que você expressa a retidão da palavra, ela vira eco. Ela acaba se tornando uma raiz. E ela não será removida. 7. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. Vou repetir. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. Então aqui, ó, aquele que é desprezado e tem servo é porque pelo menos ele está servindo alguém, né? Ele pode até ser desprezado, mas ele serve pessoas. É melhor do que aquele que honra a si mesmo e carece de pão. O pão aqui, em outras leituras eu fiz essa observação. O pão, muitas vezes nas leituras, pelo menos de Provérbios, o pão, muitas vezes ele remete ao pão, o alimento espiritual. Então, o egoísmo e essa carência de alimento espiritual, ele é pior do que ser apenas desprezado se você está servindo ainda outra pessoa. Então, servir, eu aprendo em estudos espirituais, né? Servir, ele tem como princípio a caridade. O coração com caridade, ele é visto como uma coisa boa por si só, mas ainda que você seja desprezado, você se serve com caridade, você ainda é melhor do que aquele que honra a si mesmo apenas e carece de alimento espiritual. Versículo 10. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. O homem justo se importa com a vida. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. Aqui mais uma vez vem a palavra pão, né? O alimento espiritual. Aquele que lavra a sua terra, aqui a gente não está falando apenas da terra que tem plantio e colheita, né? Soja, trigo, milho, por aí vai, né? Aquele que lavra a sua terra está falando sobre a própria vida, né? Se você prepara a sua vida, se você prepara a sua família, se você prepara os seus relacionamentos, se você tem preparo com o seu trabalho, esse preparo aí é você se dispor de fazer disso uma coisa fértil, né? Ter ações que tornam as coisas férteis. Se satisfará de pão, alimento espiritual.
Mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. Isso daqui é quase literal, né? Mas se não fosse, como diz aquele ditado, seria tal coisa se não fosse, seria engraçado se fosse tal alguma coisa assim, né? Mas é exatamente isso. Eu não lembro do ditado agora, mas o que diz aqui é basicamente isso, né? É uma coisa muito reta, é muito simples de entendimento. O que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é. É simples, mas é difícil fazer a aplicação disso daqui. Porque viver uma vida corretamente não é fácil. Ela é difícil, é penosa. Você precisa ter esforço, ter sacrifícios, você precisa abrir mão de coisas e muitas vezes até de pessoas para viver uma vida em retidão com a palavra do Senhor. E eu não estou sendo religioso aqui não, estou sendo uma pessoa que está falando sobre a espiritualidade. É muito difícil viver uma vida desse jeito aqui. Quando você percebe que a escolha por viver uma vida correta, uma vida com princípios e valores muito bem consolidados, fundamentados na rocha que é a palavra do Senhor, que é na sua fé, na sua espiritualidade, você acaba percebendo que algumas ações suas afastam pessoas. Você nem precisa afastar essas pessoas, elas mesmas vão se afastando. Só que, como dizem aqui em Provérbios, em tempo todo fala que a pessoa que ela está agindo de forma que não esteja agindo de acordo com sabedoria ou com bons princípios, essa pessoa, a partir do momento que ela percebe esse tipo de coisa, ela acaba se achando julgada e ao se sentir julgada, ela acaba repelindo você e tratando você com ódio e desdém. Em Provérbios fala que essa pessoa se chama escarnecedora. Se você procurar aí o significado disso, é isso, tratar com desdém e muitas vezes até com ódio. Só que a pessoa que é sábia e ela percebe esse tipo de comportamento, ela mais sábia ainda se torna. Quando ela percebe que uma pessoa está indo para o caminho do bem, ela abençoa a vida do outro e ela abençoa a vida dela também. Quando ela é escarnecedora, ao perceber que a pessoa está buscando a bênção de Deus na vida dela mesma, ela fala assim, meu Deus, essa pessoa está se achando aí no mérito de ter isso daí, e acaba te tratando com desdém. E essas coisas aí vão afastando os relacionamentos muitas vezes. Eu tenho muitos exemplos disso daqui na minha vida cotidiana, no trabalho, nas amizades. Isso daqui é muito comum, muito comum. Acho que na sua também. Se você colocar isso em reflexão, você vai acabar percebendo isso. Versículo 12. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. Isso daqui é muito importante, tá? Porque o perverso, ele colhe e capta apenas as coisas que estão ali na mão agora, sabe? É só ali no momento presente. Como eu já falei, coisas do mundo humano, eles são lineares. Ele serve para até aquele ponto e a partir daquele ponto já não serve para mais nada. Aqui também a perversidade, ela só serve para esse ponto. Então o perverso, ele é enlaçado o perverso deseja a rede dos homens maus. Ele faz aquela conexão ali e capta somente aquele momento. Mas os justos, eles produzem raízes. E essas raízes produzirão frutos. Ou seja, ele fica, dependendo do nível da intensidade que é aplicada, ela produz frutos para a eternidade. Eu mesmo admiro muitas pessoas que eu vejo, que eu assisto, que eu acompanho, que eles levam palavras de sabedoria e confortam corações de muitas pessoas. Muitas pessoas.
Eu olho para essas pessoas e abençoo a vida delas. Eu desejo assim do fundo do meu coração, abençoe a vida dessa pessoa, que ela continue fazendo isso com o coração das pessoas. Está reatando casamentos, está reconciliando relacionamentos, não só conjugais, né, mas relacionamentos profissionais, relacionamento consigo mesmo, ou seja, ela começa a se dar valor, ter amor próprio, começa a poder, a partir desse ponto, amar outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Essas coisas e pessoas precisam ser abençoadas. Um homem, o perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. O justo sairá do problema porque, como ele carrega entendimento na vida dele, e como eu falei nas leituras anteriores, o entendimento ele vem depois de 3 etapas. Ele vem atrás depois de conhecimento, que é quando você gera o conhecimento, você faz a leitura, você faz o discernimento das coisas, separa o que é bom e o que é ruim, o que você precisa aplicar e o que muitas vezes você não precisa aplicar. Aqui de Provérbios é tudo, mas quando eu falo das coisas comuns, né, das coisas humanas, você faz então conhecimento, você gera o discernimento, você pratica o que foi discernido. Aí então, somente depois dessas 3 etapas você tem entendimento. Enquanto você não passar por essas 3 etapas, ou você só é conhecedor, ou você só é discernidor. E quando você para nessa etapa aqui, você acaba sendo uma pessoa que julga. Aí você pratica as coisas que foi discernido. Aí então, depois disso tudo, você tem entendimento. Se você para em uma dessas etapas, você está deixando de fechar o ciclo que gera o entendimento. E esse não fechar de ciclo, você acaba travando a sua vida em uma dessas etapas. Uma pessoa que só conhece, ela já se acha dona da sabedoria. Ela se acha dona da sabedoria. Já a pessoa que conhece e faz o discernimento, ela acaba se tornando uma pessoa julgadora. Entende? Já a pessoa que conhece, faz o discernimento e pratica, ela acaba sendo uma pessoa que apenas exerce as coisas e fica só exercendo. É uma pessoa que pratica, mas não sabe nem porquê, nem de onde veio isso daí. A pessoa que conhece, faz o discernimento, coloca em prática, gera entendimento, essa pessoa ela acabou fechando o primeiro ciclo. O segundo ciclo é quando você fala sobre isso que você entendeu. Ou seja, você fala sobre as coisas que você fez, gerou conhecimento, teve discernimento, colocou em prática, conseguiu entender. Aí você, depois de praticado isso daí, você acaba falando para outras pessoas sobre essa sua trajetória. Esse é o fechar do ciclo completo. Existe o primeiro ciclo, que depende só de você, e o segundo ciclo, que depende de você multiplicando ele para outras pessoas. Estamos entendendo até aqui? Estamos entendendo, né? Beleza. Versículo 14. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. É o fruto da boca, né? Pelas coisas que você expressa, mas a recompensa será na mão muitas vezes. Segundo Provérbios. Deus abençoe, Vivi, a minha irmã aí que está acompanhando as lives aí diariamente, né, Vi? Obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida, a vida das minhas amadas sobrinhas, amadas, muito bem amadas, tá bom? Meu irmão entrou aí também, entre outras pessoas, né? Mas Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vocês são muito bem amados. Você e a mãe tá aí? Manda abraço pra ela. Um beijão no coração. Amo vocês, tá?
Eu fico muito feliz de ver vocês aí, porque isso tudo aqui só é possível porque vocês passaram pela minha vida. E a minha esposa também. Só é possível por causa de vocês, tá? Fico muito feliz. Minha mãe, minha esposa, meus irmãos. Obrigadão. Até me emociona aqui, pessoal. Que são pessoas que me deram e me dão tanta força nos dias que é necessário, viu? Não comecem projetos grandiosos na vida se você não tiver uma pessoa junto com você. Existem pessoas que fizeram parte de toda a trajetória da minha vida. Mas a minha esposa é a pessoa que me fortalece todos os dias para eu estar aqui gravando, tá? Só para vocês saberem. Que tem dias que eu não queria gravar, vou ser bem sincero com vocês. Tem dia que eu falo assim, falo pra ela, hoje eu não tô muito afim não, sabia? Não tô muito afim, tô cheio de coisa do trabalho para resolver. Hoje mesmo passei em reunião com pessoas de departamento jurídico. Imagina que chatice que é isso, gente. É chato, confesso para vocês, é chato, mas a gente precisa carregar a nossa frequência para onde quer que a gente vá, entende? E hoje mesmo, com um frio desse que tá, o que eu mais queria era ficar ali. Eu nem almocei ainda, eu queria almoçar, dar uma descansada, voltar pro trabalho, mas eu tô aqui. Por quê? Porque ela falou para mim, não, você colocou isso daí dentro do seu coração, vai lá e faz. Então, obrigado por todos vocês aí estarem presentes, as outras pessoas que sempre participam também, estão assistindo essa live. Você que está assistindo esse vídeo aqui depois, entenda também, você foi tocado por essa palavra. Você foi escolhido. Se você vai acatar ou não, aí é uma decisão sua. Mas se você chegou até aqui, quer dizer, essa palavra precisava chegar até você. Aí se você vai gerar o conhecimento, vai ter discernimento, vai colocar em prática, vai gerar o entendimento e vai multiplicar, aí isso daí é uma escolha sua. Tá? Não usa o livre-arbítrio só para coisas ruins, não, tá? Usa o livre-arbítrio para decidir coisas boas também. As pessoas elas usam coisas, né, sagradas, por exemplo, o livre-arbítrio foi Deus que deu, então eu faço o que eu quiser. Você faz o que você quer mesmo. Mas aqui tá falando, se você agir com perversidade, as coisas não vão ficar muito legais para você, não. Mas se agir de bom coração, procurando sabedoria, procurando coisas que são abençoadas, que abençoam a sua vida, multiplicam, gera raiz, dá fruto, e tudo isso que está falando aqui em Provérbios, pode ter certeza, você está fazendo uma boa escolha. Compartilhe coisas boas, né? E seja a pessoa a ser compartilhada também, de preferência. 15. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, só ele que vê retidão nisso. Mas o que ouve o conselho é sábio. Isso daqui eu lembro muito daquele versículo que eu li em algum dos capítulos anteriores que fala, né, que o tolo ele é tão desconhecedor da própria vida que ele tropeça a vida inteira e nem sabe no que tropeçou. Eis aqui, o caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos e somente. Mas todo mundo está vendo que ele está fazendo as coisas erradas, né? Só ele que não está vendo, entendeu? Mas o que ouve o conselho é sábio. Procurem pessoas que possam te dar conselhos, né? Desenvolva os sensores antes e procure por pessoas que possam te dar conselhos. Você precisa de força também. Essa força muitas vezes não sai só de você, sabe? Jesus é a maior inspiração para essa frase que eu estou falando aqui, para isso que eu estou falando. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu 12. E quando ele escolheu 12, quando ele enviou para missões, ele mandou de 2 em 2. Ele não mandou ninguém sozinho fazer as coisas. Ele sempre mandava. Vai em dupla. Não faz as coisas sozinho. Porque se você escolher fazer sozinho,
essa coisa de querer desistir, ela é humana, sabe? Ela não é uma coisa que você carrega, é uma fortaleza em si só. Você precisa criar esse vínculo com pessoas que te impulsionam para viver uma vida cada vez melhor. E essas pessoas você precisa filtrar muito bem, porque tem gente que se esconde, conforme fala em Provérbios inteiro aqui, se escondem atrás de palavras dóceis e de boas vestimentas. Mas você só enxerga isso daí dentro do coração. É no coração que você enxerga isso. E como que você enxerga isso? Né? Fica uma dúvida. Como que eu faço para enxergar isso daí? Quando você eleva o nível do seu próprio coração, você consegue sintonizar com quase qualquer frequência. Sintonizar, que eu digo, é não ficar na mesma, né? Mas você identifica as frequências, né? E isso daí só é percebido coração com coração. Se você estiver vendo com os olhos, através dos seus olhos, você será enganado. Tá? Uma vez eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma coisa assim do dia a dia, né? Uma vez eu comprei umas barras de cereais quando eu ainda trabalhava nas empresas e tal. Comprei umas barras de cereais porque, quando der fome eu como uma barra de cereal. Eu comprei a barra de cereal, comprei numa noite, eu lembro que era noite. E eu tinha acabado de sair do trabalho. Nessa ocasião, eu passei e peguei minha mãe, que ela estava na igreja. Daí eu passei, peguei ela e estava levando ela para casa. Aí nesse meio caminho aí eu comi uma barra de cereal. Tava escuro, dentro do carro à noite, tava escuro. E eu dei uma para ela também. Falei, vamos comendo, né? Aí eu comi. No que eu dei a mordida, a minha mãe, que estava do meu lado, ela abriu o dela lá e falou, nossa, tem uns negócios estranhos aqui. Na hora que eu fui olhar o meu, tava cheio de larva. A embalagem era a coisa mais linda. A embalagem era a coisa mais linda. É assim, se você come com pressa, come sem querer olhar, né, na escuridão, se você não tiver clareza, você pode estar trocando a barra de cereal por barra de larva. Apesar que, né, todo mundo tem nojo e tal, mas larva ela tem bastante proteína. Tem gente que se alimenta disso. Mas o meu desejo não era comer larva, não era comer barra de cereal. Então, como eu não estava sintonizado com essa frequência de tomar cuidado com as coisas, eu acabei comendo coisa que eu não queria, não estava no meu desejo aquilo. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você estiver procurando um relacionamento conjugal, ou um sócio para sua empresa, ou um parceiro para você, sei lá, criar seus projetos, você não vai poder enxergar só com os olhos, não. Você vai precisar ver isso daí com o coração. Elevar a frequência para ver as coisas no que você está se metendo. Tá bom? Esse é o conselho. 16. A ira do tolo é logo conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. Aqui eu vou precisar falar sobre uma reflexão que eu fiz em outros, mas eu preciso trazer aqui novamente. Mais uma vez, não está se tratando de redundância, está se tratando sobre repetição para gerar conhecimento. O lábio, por que aqui eu sempre penso assim, né? Podia estar falando sobre outras inúmeras formas, mas se traz uma palavra específica, quer dizer que aqui tem um ensinamento e é aqui que eu preciso me pegar. Por que alguns outros aqui eu passo e nem paro? Porque eu não estou percebendo nessa primeira leitura, pode ser que em outras leituras eu pare em todos, por exemplo, mas nessa leitura, quando eu não paro, é que eu não tô trazendo coisas que geram reflexão em mim, tá? Pode gerar em você. Por isso eu aconselho, pegue Provérbios 12
pode escutar aqui a live toda, o vídeo inteiro, você pode prestar atenção e gerar o seu conhecimento através do vídeo. Mas eu indico e aconselho vocês pegarem a própria leitura mesmo, Provérbios 12, nesse ponto aqui especificamente falando, e você fazer a leitura, porque muitos provérbios, muitos versículos que eu passo aqui e não faço reflexão, para você pode ser de profundo conhecimento. Se está acontecendo com você aí agora, por exemplo, assistindo o vídeo, deixa aqui no comentário qual é o provérbio ou versículo que você está tendo reflexões que eu não estou parando para fazer. Para mim será muito útil, porque eu estou em busca sempre da sabedoria e muito me importa, para mim é muito importante, não só útil, é importante. O lábio, está querendo dizer, porque na nossa fala, na nossa expressão, né, para quem tem todos os sensores, tem toda a condição física de expressar as coisas em voz, porque tem muita gente, né, que não consegue falar, tem gente que está utilizando algum tipo de aparelho e não consegue falar, daí você vai falar, nossa, mas essa pessoa ela é desprovida de coisas. Não, ela tem outros valores que você não está vendo com seus olhos e nem ouvindo com seus ouvidos, que são muito mais importantes do que eu mesmo às vezes posso aqui estar carregando, tá? Não é de nenhuma forma discriminatória. Mas tem pessoas que elas são desprovidas dessa fala, por exemplo. Mas ela carrega uma coisa que está aqui no coração, que no meu entendimento é muito mais importante que a própria fala. Mas como eu ainda consigo transmitir isso em fala, eu preciso dizer, o lábio, está falando aqui, o lábio da verdade se estabelecerá para sempre. Está escrito com essas palavras, versículo 19, capítulo 12 de Provérbios. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. Aqui, na outra leitura, eu fiz um outro tipo de reflexão. Aqui eu trouxe uma outra reflexão baseada naquela. Eu vejo isso na minha filha Helena. Ela completou 1 ano e 7 meses. Eu comecei a me bobear nas outras gravações em questão de data e conta de quantos anos e meses está fazendo, mas hoje é certo. Ela completou 1 ano e 7 meses. E ela está aprendendo a falar. Só que olha só que legal que é isso daqui. Porque lábio, o lábio da verdade se estabelecerá para sempre. Porque quando fala lábio, está falando sobre princípio e não sobre o que está só se mostrando. Por quê? Porque uma criança, na fase que ela está aprendendo a falar, você pode observar os bebês e até procurar vídeos na internet. Eu estou falando isso porque eu reflito muito quando eu estou observando a minha filha. Quando eu falo com ela, ela não fica se bobeando, olhando para qualquer coisa. Ela olha para minha boca, ela olha para o lábio. Por quê? Porque ela está conectando no cognitivo dela, ela está entendendo que aquele som é produzido com esse movimento de lábio. Então o lábio é o princípio da comunicação. Comunicação falada, eu estou falando, né? Não o princípio esse daqui, da expressão da palavra. Então o princípio da verdade se estabelecerá para sempre. Mas a pessoa que ela é mentirosa, ela carrega na língua. Ou seja, ela oculta atrás do lábio, mas é expressada através da palavra. E ela não é um princípio. Ela dura só por um momento. Mais uma vez repetindo, coisas humanas, elas são lineares e servem só para aquele devido fim. A sabedoria e a sabedoria vertical, ela serve para a eternidade. Ela cria raízes e gera frutos. Eu acho que quem está entendendo aí é um assunto um pouco ele é bem simples, sabe? Mas é de grande profundidade, por isso algumas pessoas podem não estar entendendo. Mas se você está entendendo, saiba, você é uma pessoa já, por você ter sido orientado, né, a estar assistindo esse vídeo um dia aqui, você precisa entender, se dê valor, tá? Porque não é
toda e qualquer pessoa que tem intenção de assistir, muito menos de entender. Imagina, são pulos enormes aí. O engano está no coração daqueles que imaginam mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Mais uma vez, os lábios mentirosos, que carregam no princípio a mentira, os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas o que negociam de forma verdadeira são o deleite do Senhor. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. Isso aqui eu assisti ontem, uma parte de um podcast. Eu falei, acho que ontem também, sobre isso daqui, sobre esse podcast. Mas é sempre bom repetir coisas que precisam ser repetidas. O pastor Cláudio Duarte falando num podcast com Portioli. Não, falando com Bial. Pedro Bial. Então não é repetição não, é só o pastor Cláudio Duarte que é uma repetição. Ele estava falando, o Pedro Bial ele questiona, né, pergunta pro pastor, que ele é ministro de família, né, parece que ele tem alguma coisa nesse sentido assim, que ele tem sobre o cuidado dele, né, dentro da igreja dele, dentro da religião e tudo mais. E ele foi questionado sobre o período da pandemia, por que o período de pandemia teve tanto aumento de divórcios. Aí o pastor Cláudio Duarte, dentro da sabedoria dele, ele respondeu o entrevistador, que era o Bial no momento. Ele falou assim, não é que teve mais divórcios, né? É porque a voz do fracasso é mais alta do que a do sucesso. Conseguiu pegar essa daí? Essa daí é muito legal, viu? A voz do fracasso é mais alta do que a do sucesso. Eu mesmo me casei no período de pandemia. Mas quando a pessoa se divorcia, nesse período, a crise já estava acontecendo antes da pandemia no casamento dela. Ela só precisava de mais uma desculpa. Ela precisava só de mais uma desculpa. Então veio a pandemia, opa, desculpa perfeita, vou me divorciar. E essas pessoas que fracassaram dentro do casamento, elas têm a voz alta, né? Porque elas saem falando por aí, isso daí gera notícia, a mídia cai pesado nisso daí, o levantamento, as estatísticas e não sei o que, faz tudo estudo para apontar as pessoas para o caminho do fracasso, porque isso daí dá ibope. O sucesso não dá ibope. Quem está falando coisa boa na internet, somente coisa boa, ela não tem ibope, entendeu? Mas os frutos estão sendo plantados para a eternidade. É diferente, o peso e a medida é totalmente diferente. Então, como aqui está falando, né? O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. Então as pessoas que fracassaram, elas proclamaram o fracasso dela. Já as pessoas que se bem-sucederam nesse momento, essas pessoas acabaram ninguém fica falando muito para os outros, né, as coisas que ficam dando certo na vida. Isso daí, dependendo do ambiente que você tá, gera muita inveja, gera muito chamado olho gordo, sabe? É perigoso ficar falando sobre as coisas de sucesso na sua vida, muitas vezes. Mas tem que falar sim, tá? Igual eu tô falando aqui, eu me casei mesmo no período de pandemia. E o meu casamento é um sucesso. E é para a eternidade, porque é construído com base muito forte. Muito forte. 24. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo.
a mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos os seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há a morte. A morte ela é só corporal, tá, pessoal? Somos seres espirituais vivendo experiências humanas aqui na Terra. Isso daí é um princípio que, se você conseguir entender isso daí, muitas coisas já serão livradas da sua vida pelo simples fato de você entender isso. Somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Então, sabendo disso, plantemos no nosso coração e na nossa vida coisas que ficam para a eternidade. E obviamente isso trará bons frutos para você, não só na próxima, como nessa vida também. Você planta raízes, não tocos. Ok? Então, com essa leitura aqui, hoje eu finalizo a leitura de Provérbios capítulo 12 e amanhã novamente aqui estaremos em live e estará disponível no YouTube e ficará até o término dessa programação. Os 31 dias ficará aqui no Instagram, mas depois é só no YouTube que vai ficar disponível. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, abençoo a vida de cada um presente aqui e encerro com uma oração como praxe dos dias de leitura de provérbios aqui. Ó Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador de todas as coisas, Rei do Universo, agradecemos pela bênção que o Senhor nos tem dado, pela oportunidade da escolha de caminhos sempre presentes, mas que para muitas pessoas são novos caminhos. Que essas palavras toquem o coração das pessoas que o Senhor deseja. Que esses corações tocados sejam multiplicados através da sua sabedoria e do seu amor. Porque todos nós somos sedentos e desejamos o seu bem-querer. Mas a nossa formação humana muitas vezes nos torna desatentos, indecisos, muitas vezes pecadores. Por isso, Senhor, peço perdão também pelas inúmeras falhas que cometo, mas peço bênção também pelas minhas intenções e pelo que somente o Senhor sabe ler no meu coração. Que tudo isso seja multiplicado, que transforme vidas, assim como tem transformado a minha. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe. Amanhã, capítulo 13 de Provérbios. Fiquem com Deus.